Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Apoção em Século XXI. Estamos de volta com mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje vamos resolver o seguinte exercício. Exercício 5. Seja h de x igual ao integral definido de 1 até infinito de L expoente z que divide por z até de z, sabendo que x é maior que zero, achar os valores de a, tal que a função f, definida por f de x igual a L expoente a que multiplica h de x dividido por x, satisfaz a equação diferencial x ao quadrado, que multiplica pela derivada de segunda ordem de y, mais 3x menos x ao quadrado, isso que multiplica pela derivada de primeira ordem de y, mais 1 menos x menos 3 que multiplica pelo expoente 2x, tudo isso que multiplica por y igual a zero. Portanto, este é um exercício muito simples. Nós precisamos encontrar os valores de a, que substituindo na função f de x, vai fazer com que esta função f de x satisfaça, não é, essa equação diferencial. Então, o que nós podemos fazer para solucionar este exercício? É muito simples. Vamos começar por considerar que y é igual à função f de x e depois encontrar as derivadas de primeira e de segunda ordem de y. Então, começo por considerar que y é igual a f de x e f de x é igual ao expoente a que multiplica h de x, que divide por x. E em diante, encontrar as derivadas. Portanto, acho a derivada de primeira ordem. Portanto, a derivada de primeira ordem de y será igual a f' de x e será igual a L expoente a, que multiplica h de x que divide por x, tudo isso a derivar. Atenção que esta é a derivada do quociente, portanto, uma vez que f de x é uma função fracionária, então tenho que aplicar a fórmula da derivada do quociente. E esta fórmula vocês podem encontrar na tabela de derivação e poderiam encontrar uma fórmula semelhante a esta, de que a derivada do quociente, u que divide por v, e será igual a u a derivar vezes v, menos u vezes v a derivar que divide por v ao quadrado. Tanto utilizando esta fórmula de derivação, a derivada do quociente, tenho que a primeira derivada de y será igual à expressão do numerador a derivar vezes o denominador, menos a expressão do numerador vezes a expressão do denominador a derivar, que divide pela expressão do denominador ao quadrado. Atenção que a derivada de L expoente a, que multiplica h de x, portanto, a derivada dessa expressão é equivalente à derivada da expressão de L expoente u. Como é que nós poderíamos derivar L expoente u? L expoente u a derivar será igual a u a derivar vezes L expoente u. U a derivar, atenção que u, essa expressão a é constante, por isso podemos não derivar. Vamos derivar h de x. h de x é uma função integral. E para derivarmos ou acharmos a derivada desta função integral, nós temos que utilizar a seguinte propriedade de integração. Portanto, de que a derivada em função a x do integral definido de a até x, de f de t de t, será igual a f de x, sabendo que x pertence ao intervalo de a até b. Portanto, esta é uma propriedade dos integrais definidos que corresponde, portanto, ao teorema fundamental do cálculo. Então, sempre que eu quero derivar uma função integral, eu tenho que aplicar, portanto, esta propriedade. Então, aplicando esta propriedade, eu obtenho a derivada da função h de x. Daí que h' de x será igual a L expoente x, que divide por x. Achada a derivada de h de x, posso substituir. Portanto, a derivada de x é 1. Então, 1 vezes essa expressão vai ser essa mesma expressão. Posso substituir, então, e obter a primeira derivada. Portanto, a primeira derivada de y será igual a a. Portanto, eu vou derivar inicialmente o expoente, não é? Nesse contexto será a vezes h' de x. H' de x igual a L expoente x que divide por x. Por isso é que eu tenho aqui que y' será igual a que multiplica L expoente x que divide por x, que multiplica por x, que multiplica por L expoente a, que multiplica h de x, menos L expoente a, que multiplica h de x, que divide por x ao quadrado. Em diante posso simplificar x por x, e a primeira derivada será igual a que multiplica L expoente x, que multiplica L expoente a, que multiplica h de x, menos L expoente a, que multiplica h de x, que divide por x ao quadrado. Achada a primeira derivada, posso então derivar mais uma vez a primeira derivada para achar a segunda derivada. Portanto, derivando mais uma vez a primeira derivada, obtenho que a segunda derivada será igual à derivada da primeira derivada. Vou aplicar a mesma fórmula da derivada do quociente. E aplicando a mesma fórmula, obtenho a seguinte expressão. Portanto, a derivada dessa expressão do numerador vezes a expressão do denominador, menos a expressão do numerador vezes a derivada da expressão do denominador, que divide pela expressão do denominador ao quadrado. Portanto, aqui já tenho o quadrado, tudo isso ao quadrado, aplico potência de uma potência, 2 vezes 2 vai dar 4. Por isso é que eu tenho x à quarta. E a derivada, portanto, desta diferença é a diferença das derivadas. Portanto, x ao quadrado, a derivada é igual a 2x.
Então aplico esta propriedade de derivação e obtenho que a segunda derivada será igual a L expoente x que multiplica L expoente a que multiplica h de x a derivar, vezes a que multiplica x ao quadrado, menos L expoente a que multiplica h de x a derivar vezes x ao quadrado, menos, portanto, essa expressão que divide por x à quarta. Em diante já posso então aplicar as derivadas, as correspondentes derivadas. Uma vez que eu tenho aqui um produto, então aqui aplico esta fórmula da derivada do produto. U vezes V a derivar, isso será igual a U a derivar vezes V, mais U vezes V a derivar. Portanto, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Em diante, obtenho que a segunda derivada será igual. Portanto, esta expressão a derivar vezes esta, obtenho esta, mais essa expressão vezes esta a derivar. Esta derivada nós já achamos, portanto vai ser L expoente x que multiplica L expoente a que multiplica h de x mais a que multiplica L expoente x que multiplica L expoente x sobre x que multiplica L expoente a que multiplica h de x. Tudo isso que multiplica por a que multiplica x ao quadrado menos esta expressão a derivar também nós já encontramos. Portanto, a que multiplica L expoente x que divide por x vezes x ao quadrado que multiplica L expoente a que multiplica h de x menos x ao quadrado, 2x, que multiplica essa toda expressão. A que multiplica L expoente x, L expoente a h de x, menos L expoente a h de x, que divide por x à quarta. Em diante, posso, portanto, dividir o numerador e o denominador por x. Portanto, aqui divido por x, resta x. Aqui divido por x, resta x e simplifica com este x. E aqui divido por x, portanto, resta 1. Portanto, 1 vezes 2 vai dar 2. E aqui dividindo por x, restam 3, portanto, x ao cubo. Daí que obtenho a seguinte expressão. Depois de simplificar do x, aplico a distributiva, né, para essa expressão e para essa expressão. E obtenho, então, portanto, ax L expoente x, que multiplica L expoente a h de x, mais a ao quadrado, portanto, a vezes a, L expoente 2x, L expoente x vezes L expoente x, L expoente 2x, multiplica L expoente a h de x, menos, tanto a L expoente x, L expoente a h de x, menos 2a L expoente x, L expoente a h de x, mais 2 L expoente a h de x. Portanto, multiplicando 2 vezes a expressão e 2 vezes a expressão, que divide por x ao cubo. Em diante, vamos lá olhar na expressão do numerador. Se encontrarmos expressões, portanto, semelhantes, vamos somar. Se encontrarmos simétrica, vamos simplificar. Portanto, se olharmos para essas duas expressões, podemos observar que elas são expressões semelhantes, então nós vamos somar. Mas, para além disso, nós temos aqui a expressão que mais se repete, né? Nós podemos evidenciar essa expressão que mais se repete, portanto, tornando uma expressão mais reduzida e mais bonita. Então, L expoente a h de x é a expressão que mais se repete, então vou evidenciar essa expressão. Daí que a segunda derivada será igual a que multiplica x, que multiplica L expoente x mais a ao quadrado L expoente 2x, menos 3a L expoente x mais 2, que divide por x ao cubo, tudo isso que multiplica por L expoente a h de x. Esta é a segunda derivada, encontrei a primeira derivada e tenho a função. O que eu vou fazer em diante? Vou substituir na minha equação diferencial dada, para saber se, ao substituir essas expressões nesta equação diferencial, essa expressão à esquerda vai ser igual a zero, ou seja, vai me permitir encontrar uma equação e depois então os valores de A que satisfazem então que fazem com que a função f de x satisfaça esta equação diferencial de segunda ordem. Então, isto é o que eu vou fazer em diante. Vou substituir a segunda derivada aqui nessa expressão, a primeira derivada aqui e a função aqui. Obtendo então a seguinte expressão. L expoente a h de x, L expoente a h de x, L expoente a h de x. A expressão à direita é zero. Então, evidencio essa expressão mais repetida e passo no outro membro a dividir. Portanto, teria zero dividindo por essa expressão, seria igual a zero. E em diante, o que eu vou fazer? Aplico a distributiva, não é? Para essa expressão, aplico a distributiva. E aqui, portanto, eu vou simplificar, portanto, esse x ao quadrado por x ao cubo. Aqui resta x. Por isso é que eu tenho essa expressão, vou repetir essa expressão e dividir por x, mas essa expressão multiplicando por esta, obtenho 3a expoente x menos 3 dividido por x. Essa expressão multiplicando por esta, tenho, portanto, menos ax expoente x que divide por x. Essa expressão dividindo por x, teria, portanto, 1 sobre x. Essa expressão dividindo por x teria menos 1. Essa expressão dividindo por x teria, portanto, menos 3 expoente 2x que divide por x igual
a zero. Posso observar expressões simétricas, não é? E expressões, portanto, semelhantes. Então, simplifica as expressões simétricas. 1 menos 1 são simétricos, posso simplificar. E depois vou ter essa expressão, é uma fração, esta é uma fração, esta é uma fração, esta é uma fração, esta é uma fração. É evidente, né? Podemos observar. E cada uma delas tem o mesmo denominador. Então, mantém esta soma no único denominador. Depois, pego neste denominador que está aqui, neste caso, a dividir, passando mesmo a multiplicar o zero. Zero vezes qualquer expressão vai dar igual, vai dar sempre zero, né? E, por fim, o que, é que eu tenho? Tenho ax elevado ao expoente de x mais a ao quadrado, que multiplica elevado ao expoente de 2x, menos 3a elevado ao expoente de x, mais 2, mais 3a elevado ao expoente de x menos 3, menos ax elevado ao expoente de x mais 1, menos 3 elevado ao expoente de 2x igual a zero. Posso simplificar as expressões simétricas. Essa expressão simplifico com esta. Aqui 2 menos 3 vai dar menos 1 mais 1, portanto vai dar 0. Menos 3a elevado ao expoente de x mais 3a elevado ao expoente de x, também são simétricas. E por fim, obtenho então a seguinte expressão. Portanto, aqui eu vou evidenciar elevado ao expoente de 2x e tenho a ao quadrado menos 3, que multiplica elevado ao expoente de 2x, será igual a 0. Em diante, aplico a lei do anulamento do produto. Dois produtos são nulos se somente se um deles for nulo. Atenção que, se essa expressão for nula, automaticamente não tenho como encontrar valores de x. Então, posso já descartar esta equação. Portanto, esta equação aí não vai existir, né? Valores de x. E eu nem quero também obter valores de x, senão quero obter valores de a. Então, eu digo que, ou, portanto, a ao quadrado menos 3 será igual a 0. Então, resolvendo esta equação, tanto quadrática incompleta, obtenho que a será igual a mais ou menos raiz quadrada de 3. Esses são os valores de a que, substituindo na função f de x, fazem com que a função f de x satisfaça a equação diferencial dada. Portanto, era tudo o que eu queria resolver neste exercício, mostrar para vocês hoje. Portanto, este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe nos comentários o que você achou sobre a resolução deste exercício. Se tiver uma ideia diferente, pode escrever nos comentários uma dúvida, deixa aí nos comentários. Fique ligado a este canal e, como sempre, vou deixar esse exercício para vocês resolverem em casa. Em casa, tentem resolver este exercício, tá? Diga-se exercício 6, portanto, diga-se a função integral, esta função integral, satisfaz a equação diferencial indicada aqui. Se você tiver dúvida, espero que no próximo exercício, depois do próximo exercício, eu vou resolver isso de forma muito simples. Fique ligado a este canal, Juventude e Ciência. Até mais!